A cara tudo novo, com o mesmo coração. É a nossa identidade, nossa via de informação. Transparência e seriedade, cidadania e educação. Assembleia no dia a dia, Assembleia do nosso lado. O que acontece no plenário, o que aparece no cenário. Pela TV Assembleia, a gente conhece o nosso estado. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. De autoria do excelentíssimo senhor deputado Renato Roseno, realizam essa audiência pública para apresentar a campanha Dê Oportunidade, Faça Diferente, Ninguém Nasce Infrator. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Pastoral do Menor, em parceria com mais 23 instituições, lançaram no dia 5 de setembro a campanha Dê Oportunidade, Faça Diferente, Ninguém Nasce Infrator, que tem como objetivo levar à sociedade outro olhar sobre o adolescente que cometeu ato infracional. A iniciativa visa informar, esclarecer e sensibilizar a sociedade sobre o significado humano, social e político das medidas socioeducativas, MSE, para a vida da sociedade e dos adolescentes, autores de atos infracionais. Pautar os governos e executivos das políticas públicas e todos os atos do sistema de garantia dos direitos sobre as necessidades de fortalecimento e aprimoramento do sistema socioeducativo SINASE. Divulgar as práticas exitosas na efetivação das MES, seja nos projetos da Pastoral do Menor, como nos parceiros. Para iniciar e presidir os trabalhos, convidamos o excelentíssimo senhor deputado Renato Roseno. Bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas que nos veem e ouvem pelos canais aqui da casa, Rádio FM Assembleia e a TV Assembleia. Para nós é uma alegria o nosso mandato ter sido, na verdade, provocado pela Pastoral do Menor, a quem cabe nosso maior elogio e reconhecimento por essa campanha. Essa campanha ela tem já um sugestivo nome, Ninguém Nasce Infrator, né, e Dê Oportunidade, Ninguém Nasce Infrator, que ela busca informar, mobilizar e demonstrar medidas socioeducativas de meio aberto exitosas na nossa sociedade. O Estado do Ceará ele acumula, sobretudo nos últimos anos, em especial nos últimos 10 anos, né, um dos piores socioeducativos do Brasil. Hoje o Brasil está, inclusive, nas cortes internacionais por causa do Ceará. Hoje o per capita, né, o último dado é esse, o per capita com um adolescente privado de liberdade, um sistema que está basicamente terceirizado, é de R$ 6.500 mês per capita. Ou seja, bastante elevado. Nós já tivemos mais de 1.000 adolescentes privados de liberdade até meados do ano passado, depois de 460 fugas, ou seja, não houve desencarceramento, o que aconteceu foi um grande número de fugas, hoje estamos na faixa de 800 privações de liberdade. Estou vendo aqui a doutora Luciana, que é da Defensora Pública. A Defensoria Pública tem feito reiterados relatórios. Vejo também aqui a Mara Carneiro, do Fórum DCA, que lançou mais recentemente um relatório de monitoramento das unidades socioeducativas de privação de liberdade, que é um verdadeiro caos, né? Porque nós temos algumas unidades que têm 15 minutos de banho de sol, pior do que qualquer RDD, que é o regime disciplinar diferenciado da nossa legislação penal. E o que fazer para que isso mude e para que o adolescente não tenha que entrar nisso? Ou seja, o ideal é fortalecer medidas de meio aberto. Lamentavelmente, os governos têm sido omissos, o governo do Estado do Ceará e os governos municipais. Do total de 184 municípios do Ceará, 49 são cofinanciados para medidas de meio aberto,
e, portanto, para quem está me vendo aqui pela TV Assembleia, é importante dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele estabelece duas categorias de medida. As medidas de meio fechado para atos de violência, grave ameaça ou reiteração do ato, ou as medidas de meio aberto. Nós temos insistido há muito tempo na obrigatoriedade, na imprescindibilidade de fortalecermos nos municípios medidas de meio aberto. Fortaleza tem os dados últimos dos relatórios, tanto do Judiciário como da sociedade civil, dão conta de 40% dos adolescentes privados de liberdade em Fortaleza vêm de cidades do interior do Estado. Isso demonstra que os municípios também não estão cumprindo o seu dever de casa com o fortalecimento do meio aberto. A Pastoral do Menor, repito, ela é a autora desta iniciativa. Na verdade, sou aqui essa iniciativa não é a campanha não é do parlamento e nem do governo, é uma iniciativa da sociedade civil. A sociedade civil tem muita liderança nessa área, nas políticas socioeducativas, e é importante reconhecer o valor da sociedade civil cearense nessa seara, sobretudo, em especial, da Pastoral do Menor, porque desenvolveu uma expertise com a LAC, a Liberdade Assistida Comunitária, que foi uma das melhores experiências mais recentes assim, que eu, particularmente, presenciei, com baixíssima reincidência dos adolescentes que por lá passavam. Por isso mesmo, eu queria chamar aqui, para compor a mesa, a Francerina Araújo, que é nossa amiga, colega, companheira militante, representa aqui a Pastoral do Menor, que vai fazer a apresentação para nós. Queria chamar a Mara Carneiro, que é representante do Fórum DCA, do Fórum de ONGs, para os direitos da criança e do adolescente. Obrigado, Mara. Queria chamar o senhor Eduardo Sena, corregedor da Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo. Eduardo, muito obrigado. E queria chamar a doutora Luciana Oliveira, defensora pública, supervisora do NUAJA. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Mara. Sejam bem-vindos. Compõem aqui a nossa mesa. Obrigado. Obrigado, Luciana. Bem-vinda. Obrigado. A nossa audiência de hoje ela tem um caráter diferente. Normalmente as audiências debatem a política em específico. Nós estamos fazendo uma audiência para apresentar uma campanha. Então, a gente vai, sobretudo, ouvir a campanha pela Pastoral do Menor, e depois a gente abre o espaço para os nossos comentaristas, os nossos membros da mesa. Repito, esse é um dos desafios gigantescos em matéria de política governamental. Não é fácil, é bastante complexo o sistema socioeducativo. Veja, nós passamos 9 anos discutindo a lei do SINASE, a lei 12.594. Lamentavelmente, o problema não o debate foi mais longo do que eu deveria, e tirar a lei do papel e concretizá-la está sendo mais longo até do que o que deveria, dada a urgência. A lei do SINASE, do Sistema Nacional Socioeducativo, determina parâmetros para a execução das medidas socioeducativas. Eu repito, nós estamos muito aquém. Somos devedores. Me lembro demais que em 2000 eu participei de uma obra, 2001, participei de uma obra cujo título era Somos Todos Infratores. De fato, continuamos sendo todos infratores. Eu acho que nessa ordem de ausências, talvez aquele que menos infracione seja aquele que, de fato, esteja lá na ponta desse sistema. Estado, a sociedade, a comunidade. Todos nós, de fato, temos um hiato gigantesco. 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e muitos dos seus artigos continuam sendo normas principiológicas, de princípios. Exatamente por isso nós estamos aqui repetindo esse bom lema da Pastoral do Menor: dê oportunidade, ninguém nasce infrator, e, sem dúvida alguma, é muito melhor nós termos incentivos as medidas de meio aberto, que tem um caráter, em alguma medida, um tanto quanto preventivo. É uma sanção, só que é uma sanção que tem um duplo caráter, tendo em vista que é uma sanção para atos infracionais de menor potencial ofensivo. Ela também tem um cunho preventivo. E quando bem feita, o juiz, a sociedade, não vai ser obrigada a aplicar uma medida de meio fechado. Por isso, muito importante aqui, sobretudo, que os gestores municipais que, porventura, nos vejam nesse momento,
eles se deem conta do tamanho da responsabilidade que tem com a boa execução das medidas de meio aberto. A dinâmica que nós vamos adotar hoje é essa. Nós vamos ouvir com um pouco mais devagar a Francelina Araújo, depois eu passo aqui ao Eduardo Sena, corregedor da Superintendência Estadual do Atendimento Socioeducativo, a Francimária, a doutora Luciana, para realizar os seus comentários, e quem estiver aqui presente também poderá fazê-lo. Francelina, muito obrigado. Né? O nosso mandato se sente muito enobrecido pelo convite que a Pastoral do Menor nos fez de fazermos aqui esse lançamento. A nossa Comissão de Infância também, a deputada Beth Rose, que é a presidente, não pôde estar aqui em razão de outro compromisso, mas a Comissão de Infância aprovou por unanimidade esse pedido de audiência pública e de que colocar a comissão e a própria Assembleia em favor desta campanha de informação. Né? Eu estava vindo para cá e a Rádio FM Assembleia já estava divulgando o spot da campanha. Então, queria reiterar, os canais da casa estão à disposição. Se tiver spot de TV, também pode mandar para cá. Eu estou olhando aqui a Viena, a gente faz as gestões necessárias para que a TV da casa também reproduza. Nós temos uma TV pública aqui. Né? A rádio da casa já está reproduzindo o spot, então nós ficamos aqui à disposição para fazer essa parceria. Se for necessário a confecção de mais material gráfico, a gente pode pensar nessa possibilidade também. Muito obrigado e a palavra é sua. Eu queria cumprimentar todos e todas as pessoas que estão aqui presentes e também agradecer a oportunidade de a Pastoral do Menor poder apresentar na Assembleia Legislativa a campanha de oportunidade. A campanha, nós já lançamos uma primeira campanha em 2011, 2012, foi nesse período desenvolvido, também era campanha de oportunidade, só que o slogan era medidas socioeducativas responsabilizam, mudam vidas. Nessa nova roupagem, né, da campanha, que desde de 2016 a gente vem trabalhando em cima da campanha, o material, né, todo da campanha, a marca da campanha foi toda discutida, e aí essa campanha já vem com essa nova temática, né, medidas socioeducativas, campanha de oportunidade, faça a diferença, ninguém nasce infrator, porque a ideia é essa, é discutir com as comunidades, com as pessoas da comunidade, com o poder público. Isso quer dizer com os atores que fazem as medidas socioeducativas, com os atores que estão dentro do sistema de garantia de direito, como é que a gente pode prevenir e fortalecer cada vez mais os adolescentes que estão no cumprimento de medidas socioeducativas. Né? E, para isso, então, a campanha ela tem como objetivo mobilizar, sensibilizar e conscientizar a sociedade como um todo sobre o significado das medidas socioeducativas, em especial as medidas socioeducativas em meio aberto, e também fazer um contraponto à discussão da redução da maioridade penal. Estar lá mesmo nas bases, né? Estar discutindo com as pessoas que estão na comunidade e com as pessoas que fazem a política pública sobre as medidas socioeducativas. É falar para as pessoas como é que a gente pode oportunizar o adolescente que se encontra dentro desse sistema a ressignificar o seu projeto de vida. Essa é um dos grandes objetivos da campanha. E também a gente quer informar. A gente quer informar as pessoas, a gente sabe que muitas pessoas ainda precisam de informação sobre essa temática, ainda precisam entender melhor para poder formar sua opinião de fato e não ficar no senso comum sobre as medidas socioeducativas, sobre o adolescente que está cometendo ato infracional. Então, a ideia é mesmo informar, fazer rodas de conversa com as pessoas, fazer discussão, fazer oficinas argumentativas com as pessoas. E, assim, e a gente também quer apresentar experiências exitosas dentro das oficinas que deram certo, inclusive tanto pela Pastoral do Menor como outras instituições, que deu certo e que está dando certo no atendimento socioeducativo. Mas, assim, o processo de construção da campanha aqui no estado do Ceará, no período de 2015, a Pastoral do Menor, de fato, é quem vem puxando a campanha. Mas nós contamos com a criação aqui no estado do Ceará de um grupo de trabalho que pensou todo o material da campanha, que pensou o slogan da campanha,
toda a discussão. E aí a gente tem algumas instituições, né, da sociedade civil que se fizeram presente, como o CREAS, o CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social, a Terra dos Homens, o NUCEPEC da UFC, o SEDECA, o Comitê pela Desmilitarização da Polícia e da Política, o Fórum DCA Ceará, que está presente hoje aqui conosco na mesa. Então, nós tivemos assim, a ajuda de várias pessoas, e ainda pessoas como a Margarida, que é do mandato do deputado Renato Roseno, e também a Ana Vládia, que é do mandato do vereador João Alfredo. Então, essas pessoas, elas contribuíram para que a gente pudesse construir todos os instrumentos que estão sendo utilizados na campanha. Vamos lá. A imagem da campanha é um quebra-cabeça. A ideia, né, do quebra-cabeça que está aqui na frente, né? A ideia do quebra-cabeça é porque ele representa a dimensão da vida humana, essa dimensão biológica, psicológica, individual, familiar e comunitária e social das pessoas, dos seres humanos. E esses fatores, eles, como conjunto de fatores que aos poucos se desenvolvem e se articulam na construção e na significação da existência humana e do projeto de vida de cada um e de cada uma. Né? E dentro desse contexto, a medida socioeducativa se torna uma possibilidade que o adolescente tem junto à sua família, à comunidade, políticas públicas, de reconstruir e ressignificar o quebra-cabeça do seu projeto de vida. Então, a ideia do quebra-cabeça é porque ele se articula dentro da dimensão humana e da possibilidade que nós temos de transformação, de transformar cada vez mais a nossa vida. Por isso que a campanha ela tem essa chamada de oportunidade, porque nós somos capazes de transformação e nós precisamos oportunizar as crianças, os adolescentes e os jovens dentro da sua construção. Para isso, a gente construiu alguns materiais. Nós temos uma cartilha, que nós chamamos de cartilha metodológica. Ela é um instrumento que vai estar subsidiando as oficinas e as rodas de conversa dentro da cartilha. Essa cartilha aqui, né, essa cartilha maior, que ela vai estar subsidiando toda a discussão da campanha, dentro das oficinas argumentativas, rodas de conversas, dinâmicas de grupo. Então, essa cartilha ela vem tratando sobre a história da infância, para que a gente possa entender de fato, a dívida social que nós temos com crianças e adolescentes. Né? Então, ela traz toda uma história da infância, as legislações pertinentes à fase de desenvolvimento do Brasil, e como nós fomos, durante vários períodos, negando direito para a criança e adolescente. Então, a cartilha ela traz informações sobre o que é um ato infracional, para a gente entender o que é que significa um ato infracional. O que é isso? Né? É quando o adolescente ele comete algum ato que vai contra a legislação. Né? É poder entender isso. Né? É poder saber quais são as medidas socioeducativas quando o adolescente comete um ato infracional, quais são as medidas que existem. Os adolescentes, existe uma legislação específica para os adolescentes que cometem ato infracional. E aí a gente vem trazendo quais são essas medidas socioeducativas, advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, que o Renato já falou anteriormente, são as medidas em meio aberto, e também a semi-liberdade e a privação de liberdade, que são as medidas em meio fechado. E aí a gente vem fazendo toda uma discussão sobre essas medidas socioeducativas, o caminho percorrido pelo adolescente quando ele comete um ato infracional, desde o cometimento do ato até o acompanhamento da execução das medidas socioeducativas. A gente fala sobre o Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, qual é o papel do CREAS dentro da execução das medidas socioeducativas, porque um dos objetivos da medida é o fortalecimento, de fato, das medidas socioeducativas em meio aberto, é conversar com a comunidade, como é que está o atendimento socioeducativo na minha comunidade, como é que os meninos vêm, de fato, sendo acompanhados pelos profissionais do centro de referência na execução das medidas socioeducativas. Então, é a gente abrir discussão. E é uma campanha também provocativa. Ela é informativa, argumentativa, mas ela também vem para provocar, fazer com que as pessoas, de fato, pensem, né, reflitam sobre a situação.
do adolescente que se encontra em situação de cumprimento de medida socioeducativa. A cartilha, cada capítulo da cartilha, ela abre, né, da cartilha metodológica, ela abre com a história de vida do adolescente. E aí a gente optou de contar a história de vida de um adolescente, a gente disse que é de trás para frente. Como é isso, de trás para frente? A gente começa com um adolescente institucionalizado, cumprindo a medida socioeducativa em meio fechado, e ele começa a fazer uma reflexão sobre a sua vida. E aí ele vai contando a história de vida dele. E aí chega quando ele nasce. Né? Justamente, ele nasce, como diz o slogan da campanha, desculpa, ninguém nasce infrator. Ele nasceu como qualquer criança, qualquer bebê. Né? Ele não nasceu com o estereótipo de ser um adolescente que cometeu o ato infracional. Né? E por isso que a gente precisa oportunizar políticas públicas, principalmente para que essa criança, né, esse bebê que nasceu, essa criança, ela cresça de forma sadia, com todas as políticas que vem sendo garantidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A cartilha também traz informações sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, quais são os parâmetros para a execução das medidas socioeducativas, o que deve existir para que o adolescente cumpra de forma adequada, né, de qualidade as medidas socioeducativas, tanto as de meio aberto como as de meio fechado, e aí ela vem trazendo os elementos essenciais para que isso seja cumprido de forma adequada. E ainda tem uma outra cartilha, que é uma cartilha menor, que foi feita para adolescentes e jovens. Tá certo? Para fazer uma discussão também com a garotada, né, sobre as medidas socioeducativas, com informações importante sobre o que também é o ato infracional, é um pouco de um resumo dessa cartilha, mas também traz alguns dados interessantes sobre o que é mito, o que é verdade dentro das medidas socioeducativas. Né? Poder estar desmistificando algumas ideias, por exemplo, de que adolescente é que comete maior crime no país. Né? Isso é um mito. Quando a gente verifica os dados, isso é um mito. Né? Apenas cerca de 10%, mais ou menos, no Brasil todo, é que é responsável pelo cometimento de atos infracionais. E são crimes que são contra o patrimônio e não contra a vida. Então, a gente vem desmistificando alguns tabus que existem, alguns preconceitos que existem em torno dessa temática, que é em relação ao adolescente que se encontra em cumprimento de medida socioeducativa ou que de alguma forma está envolvido na comunidade com algum ato infracional. Então, a gente vem fazendo toda essa discussão. Vamos ver aqui se tem mais alguma informação importante para passar sobre a campanha. A campanha ela foi lançada a nível nacional em setembro de 2016. Essa campanha não está acontecendo somente aqui no estado do Ceará, ela vem sendo desenvolvida no país todo. Então, toda a Pastoral do Menor e as instituições parceiras, as 23 instituições que abraçou a campanha, que acredita, né, na oportunidade de se dar ao adolescente, ela vem desenvolvendo oficinas argumentativas, rodas de conversas, dinâmicas de grupo, palestras em escolas, sentando com o poder público para estar avaliando a política de atendimento, porque é importante a gente sentar com o poder público também para discutir essa política de forma clara, de forma objetiva, né, e apontar as fortalezas e as fraquezas que existem no desenvolvimento da política, para que a gente possa, de fato, transformar isso, para que a gente possa, de fato, estar dando oportunidade para o adolescente cumprir a medida socioeducativa. Vamos para frente. Ainda tem uma outra cartilha, gente, que essa cartilha ainda não foi publicada, ela está no processo ainda de diagramação, que é uma revista nacional das experiências exitosas. Lá nós vamos ter várias experiências, tanto executadas por instituições da sociedade civil no atendimento socioeducativo, e aí a gente vê que não é difícil a execução das medidas socioeducativas, não é difícil. Quando a gente tem compromisso e prioridade, a gente consegue, de fato, fazer uma execução boa da medida socioeducativa. São experiências com dados concretos, com o número de adolescentes atendidos, com depoimentos de adolescentes que cumpriram medida socioeducativa, que passaram por algum programa de atendimento, tanto a nível de organização da sociedade civil, como também de experiências que foram desenvolvidas pelo Poder Judiciário,
mas no Rio Grande do Sul, que tem algumas experiências nessa área. E aí vem trazendo contando algumas experiências nesse sentido. Quando a cartilha sair, a gente vai encaminhar para que possa ser divulgado também aqui na Assembleia, para que a gente possa fazer essa divulgação, que é o concreto, né? A gente fala da teoria, mas também a gente quer apresentar o que é que concretamente vem acontecendo para que essas medidas elas possam ser executadas de forma qualitativa. Como o deputado Renato Roseno falou, a Pastoral do Menor, de 2002 a 2012, ela desenvolveu um programa de liberdade assistida comunitária. Né? Era um atendimento que nós fazíamos nas comunidades, nós íamos para a comunidade do adolescente, e lá nós fazíamos o atendimento individual com o adolescente. Ele tinha um atendimento individual com psicólogo, assistente social e pedagoga. Nós pegávamos adolescentes que não sabiam ler e escrever. Então, a equipe da pedagogia fazia todo o processo de alfabetização individual com esse adolescente, porque era o grande sonho do adolescente escrever o nome dele. Então, são sonhos tão simples, né? Foram 10 anos, né, que ela disse, foi de 2002 a 2002. Mas seria bom você dizer qual era a taxa de reincidência, que eu acho que esse era o principal indicador de resultado dessa experiência de vocês. Olha, no primeiro ano que nós tivemos a experiência, nós tivemos um percentual de 12% de reincidência. No primeiro ano, nós estávamos iniciando a execução das medidas socioeducativas de liberdade assistida comunitária. Então, a gente teve... E assim, não tinha ainda... Desculpa, outra interrupção, né? Porque é importante, como eu acompanhei, né, e vi essa experiência exitosa, é bom dizer por que ela terminou, porque ela era financiada pelo CONANDA, né, pelo Fundo Nacional, e houve interrupção de financiamento e, lamentavelmente, uma experiência como essa foi, né, interrompida. Então, assim, no primeiro ano, que foi o ano, para nós, assim, da experiência, digamos, a gente disse que foi a experiência piloto, a gente teve um índice de 12%, que era menor do que já estava sendo registrado na época, quem fazia a execução era o próprio Poder Judiciário, né, que acompanhava a execução das medidas socioeducativas, e a Pastoral do Menor entrou para ser também um suporte no atendimento socioeducativo, com acompanhamento de 100 adolescentes na comunidade do Tancredo Neves, Bom Jardim, Pirambu e Barra do Ceará. Então, a gente ficou nessas regiões fazendo atendimento socioeducativo durante vários anos, né? E depois, com a municipalização das medidas, foi dividido entre o poder público municipal, e a Pastoral do Menor ainda continuou fazendo também o atendimento da liberdade assistida comunitária. Nesses últimos 10 anos, nós fizemos também um diagnóstico da execução das medidas socioeducativas. E o percentual foi quase zero da reincidência de adolescentes em cometimento de ato infracional, quando a gente contabiliza os 10 anos de atendimento socioeducativo. Né? Então, qual é a diferença? É o atendimento mesmo, de fato, ao adolescente, acompanhar a história de vida desse menino e dessa menina. É o acompanhamento familiar. Nós tínhamos grupos de apoio à família, que funcionavam mensalmente dentro das comunidades, para atender a mãe, o pai, ou a avó, a tia, ou a companheira desse jovem. Então, a gente fazia grupos de atendimento familiar, que nós chamávamos de GAF. Nós fazíamos círculo de cultura com os adolescentes, além do atendimento individual, que era obrigatório, eles terem o atendimento individual, para trabalhar algumas questões mais pessoais deles, né, onde eles podiam se expressar, falar, né, e ter um atendimento profissional. Nós também fazíamos círculos de cultura, onde nós debatíamos algumas temáticas de interesse desses jovens, né, para que eles pudessem também formar o seu senso crítico e também uma ressignificação do cometimento do ato infracional que ele fez. Né. Então, em 2012, em 2007, a medida, por conta do processo todo de municipalização no país, inicialmente ele era financiado pelo Ministério da Justiça, né, foi um projeto encaminhado para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça gostou e começou a financiar. Depois foi para o Fundo Nacional, né, da Infância, através do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o CONANDA. E depois que acabou o financiamento, né, com o CONANDA, nós fomos buscar parceria com a Prefeitura, né, com a Prefeitura Municipal, onde nós ainda ficamos até 2012 e acabou o financiamento. E aí, de fato, é um programa que tinha um recurso, né, principalmente em relação a pessoal, porque a gente estava trabalhando com vidas humanas, não era só um paliativo. Então, como trabalhava com profissionais, então demandava um recurso muito grande.
e aí não foi possível dar continuidade ao trabalho da liberdade assistida comunitária. Ok? Então, assim, uma das experiências que vai estar na cartilha vai ser a liberdade assistida comunitária, que foi desenvolvida aqui pela Pastoral do Menor, e outras que foi desenvolvida em outros estados, também para vocês verem que não é impossível fazer uma liberdade assistida, uma prestação de serviço à comunidade. Também, no ano de 2009, nós fizemos assessoria a 10 municípios, um pouco trabalhando com o CREAS, sobre as medidas socioeducativas, ajudando os CREAS a formar um fluxo de atendimento para qualificar o atendimento dentro da execução das medidas socioeducativas. Também foi uma experiência muito interessante, inclusive municípios que não tinham um atendimento, mas que tinham um grande índice de adolescentes que estavam dentro das unidades de internação, a gente conseguiu fazer com que o município pudesse refletir e criou até um programa de atendimento socioeducativo específico para os meninos que estavam cumprindo medidas socioeducativas. O programa não existe mais, nós já voltamos lá, o programa não existe mais. O atendimento foi todo transferido para o CREAS, de fato. Enfim, eu já falei, né, a história de vida do adolescente, ele vem perpassando toda a cartilha metodológica, um pouco para as pessoas entenderem que o adolescente ele não nasce infrator, né? Por isso a gente vem casando o período de vida dele com a execução da medida socioeducativa. E, por fim, tem um material que eu queria encerrar com esse material, que é da campanha, né, que é o material visual da campanha, mas antes eu queria dizer que, em âmbito de Estado, nós estamos desenvolvendo a campanha aqui em Fortaleza, nas comunidades, né, a Arquidiocese de Fortaleza, né, a Pastoral do Menor da Arquidiocese de Fortaleza, vem trabalhando com os núcleos de base aqui, o desenvolvimento da campanha, com as oficinas argumentativas, primeiro um processo de preparação dos agentes, né, e educadores da pastoral, e depois eles vão para as comunidades fazer as rodas de conversa. Também no município de Trairi, nós estamos também lá presentes, também desenvolvendo as oficinas argumentativas. Em Iguatu, inclusive, teve a oficina com os meninos que estão na Semi-Liberdade, né, lá em Iguatu, foi feita uma oficina com os meninos, e também no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, a gente está levando um pouco para discutir o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, como é que está, esse plano existe, e como é que ele está sendo desenvolvido, não existe, por quê, né, vamos reunir os atores para que a gente possa construir esse plano. Pronto, é isso. E aí eu queria convidar vocês para ver o material audiovisual da campanha. Eu peço só para a gente, então, afastar um pouquinho, para a gente ter, para quem está em casa nos vendo, possa também assistir melhor. Tire o preconceito do caminho. Garantir vida digna para o adolescente autor de ato infracional é dever de todos nós. Eles merecem a chance de reconstruir um novo projeto de vida por meio das medidas socioeducativas. Dê oportunidade, faça a diferença. Ninguém nasce infrator. Pastoral do Menor. Muito obrigado, Francelina Araújo. Para quem está ligando a TV agora, isso aqui é uma audiência pública da Comissão de Infância e Adolescência. Nós aqui estamos recebendo a Pastoral do Menor, que tomou a iniciativa. A Pastoral do Menor é um organismo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem uma expertise já de muito tempo, né, no trato de medidas socioeducativas de meio aberto. E nós estamos aqui ouvindo a Pastoral do Menor para apresentar a sua campanha, que, pelo que eu entendi, é uma campanha, sobretudo, para a comunidade, né? Não só para gestores, mas também gestores e para a comunidade. Nossa mesa aqui está composta com a Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo, a Defensoria Pública do Estado e o Fórum do SA. Eu queria chamar à mesa a presidente do SEDCA, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, a doutora Nádia Bortolotti. Obrigado. E queria registrar também a presença da Carolina Oliveira, da Terra des Homens, representando o Condica, obrigado, e o CREAS do Eusébio, Soliane Ferreira Mendes, obrigado pela presença. E também
do gabinete da desembargadora Vilauba, coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. A desembargadora não pôde vir hoje, ela estava confirmada, mas ela nos escreveu há pouco, dizendo que houve um outro, né, mas aqui também já se faz bem representada. Muito obrigado. Repito, esta é uma campanha sobre medidas socioeducativas em meio aberto. O que são medidas socioeducativas? São sanções aplicadas para adolescentes entre 12 e 18 anos que cometeram atos infracionais sem violência, sem grave ameaça e que, portanto, são de execução do município e que tem um potencial bastante importante para a prevenção, inclusive, de atos de violência que depois serão tratados no âmbito do sistema fechado, né? A Francelina colocou, nós temos aí uma dívida, né, gigantesca com a execução, de fato, daquilo que propugna, né, a lei do SINAS, a lei 12.594 e a resolução do SINAS, a resolução de 2006, com os parâmetros pedagógicos e também operacionais de gestão das nossas medidas socioeducativas, o que leva, obviamente, a elevadíssimos níveis de reincidência. Antes da gente passar aqui para o Eduardo, onde é que as pessoas que estão nos vendo agora podem obter esse material? Você podia falar? Pode usar esse microfone. Tem na internet? Tem no site da Pastoral do Menor, que tem aqui na cartilha, deixa eu só pegar aqui. Você pode baixar, www.pastoralmenornacional.org. Lá vai ter, né, em PDF os 2 materiais da cartilha, né, da campanha. E ainda, quando saiu da Revista Nacional, também vai estar disponibilizado em PDF também no site. E também na sede da Pastoral do Menor, nós temos ainda algum material, né, impresso que pode ser disponibilizado para algumas instituições ou pessoas que tenham interesse de fazer essa divulgação ou ler e estudar a cartilha. Obrigado. O endereço é lá na Rua Franklin Távora, número 104, que é Rufino de Alencar, era o endereço antigo. Isso aí do meu tempo. Olha. Obrigado, Francelina. Veja, é muito importante ter esse tema é um tema muito árduo, é um tema muito difícil, né? Até porque ele não conta propriamente com a empatia da sociedade, né? Desde os anos 80, em especial, criou-se no Brasil a ideia de que o problema, sobretudo envolvendo a infracionalidade juvenil e adolescente, seria por ausência de leis penais ou de maior recrudescimento penal, o que é, obviamente, tecnicamente insustentável. Os países estão demonstrando que a melhor medida que você pode dar, sobretudo, a um adolescente que se envolve em atos, né, infracionais, é exatamente tentar afastá-lo de um processo estigmatizante que se dá pela lei penal. Por isso que é tão importante, né, e na criminologia a gente trabalha com uma escala infracional, né? Dificilmente o ser humano ele começa a sua escala infracional com um ato mais gravoso, ele começa com um ato menos gravoso. Se eu atuo aqui, no começo dessa escala, eu não vou precisar ter que gastar R$ 6.500 por mês para um ato mais gravoso. Portanto, é necessário pensar como é que eu, né, trabalho, sobretudo no início dessa escala infracional, de como é que eu posso... E, portanto, eu queria elogiar essa iniciativa. E é muito bom ter, porque é uma campanha de sociedade civil, né? Nós temos que elogiar, né, a sociedade civil brasileira, a sociedade civil cearense, porque nos últimos 30 anos tem buscado, mesmo de forma contra-majoritária, mesmo contra um certo senso comum muito, né, punitivista, né, tem buscado algumas expressões da sociedade civil, né, eu coloco aqui o Fórum DCA e todas as suas ONGs, destacar aqui a Pastoral do Menor, né, os centros de defesa, tem se empenhado no sentido de estabelecer outros valores na cultura da sociedade dominante e exigir políticas públicas, né. Eu acho que o gestor tem que agradecer muito ter uma sociedade civil vigilante. Recentemente eu ouvi de um membro aqui da casa, deputado da base, ele dizendo que quando não há, né, vigilância, fiscalização, oposição por parte da sociedade, os governos tendem a errar. Então esse gestor, ex-gestor e deputado aqui da casa dizia que ele agradecia a fiscalização e a vigilância, tanto por parte da oposição como também da sociedade civil. Eu acho que isso é muito importante
fortalecer esse caráter de fiscalização, de vigilância, que talvez seja a melhor contribuição para os governos. Queria passar aqui para o Dr. Eduardo Sena, ele é corregedor da Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo, a SEAS, né, a quem cabe hoje a tarefa de coordenar a execução das medidas socioeducativas em meio fechado. Bom, meu cordial boa tarde a todos. Eu queria parabenizar a louvável iniciativa da Pastoral, em nome da Francerina, e saudar todos presentes aqui, em nome do nosso anfitrião aqui, o deputado Renato Roseno. Bom, tudo que está nessa cartilha é o que a gente tenta apregoar nesse reordenamento que a gente vem propondo, né? O governo do Estado teve uma iniciativa brilhante em dar uma especificidade maior ao sistema socioeducativo com a criação da superintendência do sistema socioeducativo, e a gente vem trabalhando, criando etapas para realmente reordenar esse sistema, desde de readequação de rotinas, de procedimentos e iniciativas de tentar fazer uma triagem que a gente vem junto com o sistema de justiça, com o TJ, com o Ministério Público, com a Defensoria aqui, que está representado aqui pela doutora Luciana. A gente vem tentando fazer uma triagem já naquela fala inicial sua, que a despeito das 400 fugas, a gente está conseguindo reduzir drasticamente, quase a zero, o número de fugas. De janeiro para cá, já vinha caindo desde a criação da superintendência, e a gente vem fazendo uma triagem justamente para evitar que esses adolescentes que cometem um ato infracional de pequeno potencial ofensivo, eles não venham a ingressar numa internação, numa medida de meio fechado. Então a gente já vem tendo êxito nessas questões. E também algumas intervenções que nós vimos fazendo nos centros socioeducativos, justamente para implementar essa readequação, tanto estrutural, como de rotinas de segurança, de atendimentos, entendeu? Na movimentação desses adolescentes. E a gente vem, obviamente, percebendo que está tendo êxito nisso, a gente está avançando nesse sistema. Especificamente na parte que me toca, da corregedoria, mais especificamente, uma redução muito drástica, nas denúncias de maus tratos, de agressões aos menores, tanto por parte de servidores, de colaboradores, como por parte de policiais, com as punições que a gente vem implementando com esses algozes. E a gente está na luta, a gente está tentando realmente readequar esse sistema para que haja uma ressocialização e que esses adolescentes sejam reinseridos na sociedade de forma bem efetiva. Eu queria destacar também a seleção temporária que a Superintendência do Sistema Socioeducativo vem promovendo. O edital está publicado aí, juntamente com a CEPLAG, e nós vamos selecionar 924 socioeducadores e a equipe técnica com assistente social e psicólogo, e da formação, e com certeza nós vamos otimizar esse atendimento aos adolescentes, sem dúvida. Obrigado, doutor Eduardo Sena, que estava aqui representando a corregedoria do Sistema Socioeducativo, da Superintendência de Atendimento Socioeducativo. Eu passo agora para a Mara Carneiro, ela representa aqui a do SEDECA e representa aqui o conjunto de organizações da sociedade civil, o Fórum DCA, que é o Fórum de Organizações Não Governamentais dos Direitos da Criança e Adolescente. Mara, muito obrigado. Olá, gente. Boa tarde. Queria começar agradecendo o convite da Pastoral do Menor e também do deputado Renato Roseno, né? É muito importante, como o Renato já falou, o trabalho que a Pastoral faz no Ceará, né? Desde a época da liberdade assistida comunitária e a sua própria incidência, né? No próprio Fórum DCA, que hoje é a rede local que mais realiza, vamos dizer, o monitoramento da sociedade civil, né? Que realiza o monitoramento das medidas socioeducativas, né? Foi a Pastoral do Menor que incentivou o Fórum DCA, né, que montasse uma comissão, e hoje nós temos uma comissão interna há mais de 10 anos, que realiza os monitoramentos das medidas, né? Inclusive, né, estamos, né, desde o mês passado, apresentando o nosso quarto relatório do monitoramento das medidas socioeducativas, onde tivemos o primeiro publicado em 2008, depois 2011, 2014, e estamos agora na quarta edição, né, que são
que os monitoramentos têm sido uma experiência do Fórum DCA, onde nós vamos, né, visitar, né, desde a da apuração do ato infracional, né, na delegacia, né, quando começa na delegacia, na apreensão do adolescente, passando pelo fluxo, né, do sistema de justiça e chegando ou nas medidas em meio aberto ou na medida em meio fechado. Né. No relatório desse ano, tu pode mostrar para a gente? Eu trouxe, né, um rápido... é bem pouquinho, são só 5 telas, só para facilitar. 5 slides. Isso. Né, bem rapidamente. Transparência. Então, né, o Fórum DCA, né, tem uma compreensão que para, né, fazer de fato, né, que essas leis, né, que o SINASE, que o Instituto da Criança e do Adolescente se efetivem na prática, é fundamental o controle social. Nós temos, né, isso para a gente é algo muito caro e tem sido, na verdade, a nossa principal instrumentalidade de atuação. Né. Nós já fizemos, esse é o 4º monitoramento das medidas socioeducativas. Semana que vem estaremos lançando, inclusive aqui nesta casa também, o monitoramento das políticas de enfrentamento à violência sexual, onde nós também estamos fazendo, né, e vai ser lançado no dia 18, numa audiência pública aqui. Já fizemos também outro monitoramento em 2013 sobre a política de atendimento a crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas. Né? Então, além de todos os anos, tanto no município de Fortaleza como no estado do Ceará, nós realizamos o monitoramento dos orçamentos públicos. Então, a ferramenta, né, de realizar monitoramentos é algo fundamental, né, faz parte da estratégia do Fórum DCA de lutar pelos direitos infanto-juvenis, que nós compreendemos que o Estado ele tem uma primazia em atender esses direitos. E aí, nessa audiência, nós resolvemos trazer um pouco os dados do meio aberto. Né? O Fórum DCA tem se destacado muito pelo monitoramento do meio fechado, no entanto, o meio aberto é fundamental, né? À toa que a campanha da Pastoral de Oportunidade também tem um foco nas medidas em meio aberto. Muitas vezes a gente acaba tendo mais visibilidade no meio fechado, dada a conjuntura que o nosso Estado vive, como o Renato já lembrou, com alto índice, né, de rebeliões, de fugas, mas, sobretudo, de violação de direitos no sistema, né, com inúmeros casos de tortura, inclusive também de mortes no interior das unidades. Mas, pode passar? Nesse monitoramento que nós, né, estamos lançando agora, nós tentamos dar conta de um território muito maior do que os outros monitoramentos realizados pelo Fórum DCA. Né, e é um rápido resumo. Nós, né, visitamos, né, 10 municípios do Ceará, né, além da capital, mais 9, né, entre região metropolitana do interior, considerando aqueles que têm alguma unidade de privação de liberdade no município, ou municípios que são, né, conhecidos nossos do Fórum DCA por ter uma grande taxa de encarceramento, onde o judiciário encarcera. Então, nós visitamos, né, Caucaia, Maracanaú, Pacajus, na região metropolitana, né, Aracati, Canidé, Crateús, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral. Em todos esses lugares, nós visitamos a delegacia, para onde, né, o adolescente, né, que está sendo acusado de autor de ato infracional chega, né, conversamos com delegados e inspetores, conversamos com pelo menos um ator do sistema de justiça, e em vários municípios conversamos com os 3, defensor, onde tinha, né, defensor, Ministério Público e juiz ou juíza, e conversamos também com as equipes dos CREAS e nas unidades onde tinha unidade semi-liberdade e meio fechado, também os profissionais das unidades, né? Nas unidades, conversamos, na verdade, com um grupo bem maior. Direção, equipe técnica, sócio-educador, e com os fizemos também grupos focais com os adolescentes. Visitamos ainda 2 unidades que estão em construção há bastante tempo, para tentar compreender e ter uma perspectiva de quando essas unidades seriam entregues, no caso, em Juazeiro e Sobral. Né? Ao todo, nós conversamos, né, escutamos mais de 200 pessoas nesse monitoramento, entre profissionais e adolescentes, sendo 115 socioeducandos, né, privados de liberdade ou que estavam em cumprimento de medida socioeducativa de semi-liberdade.
Liberdade. Então, é o maior monitoramento da história do Fórum DCA, porque pega um percurso territorial, né, bem grande. Isso faz parte de um projeto, né, aprovado, né, que o SEDECA, né, é âncora, né, porque o Fórum DCA é uma articulação, nós não somos, né, pessoa jurídica, de um projeto financiado, né, pela Secretaria de Direitos Humanos, né, que tem, na verdade, essa contribuição, né, que tem como objetivo contribuir para que as organizações façam controle social do Estado, exatamente nessa compreensão que é uma contribuição para a melhoria do sistema. Isso vai estar, a partir da próxima semana, virtual, nos sites das organizações filiadas ao Fórum, como o DDH, Pastoral, SEDECA, inclusive se o mandato também se disponibilizar, né, o seu site para, né, ser um lugar onde se possa baixar. E na semana posterior vai estar impresso também, nós estaremos enviando, né, para, né, os atores que dialogam com isso, e também vai estar disponível nas entidades afiliadas ao Fórum, para quem quiser interesse e quiser pegar também a versão impressa. Certo? Então, esse, né, é o recorte, né, de como a gente chega a alguns dados. Pode passar. E aí, um primeiro ponto de análise, né, sobre o meio aberto, que eu falei que eu iria focar nesta fala, né, o primeiro ponto importante do debate é sobre os dados do atendimento. E aí vem meio aberto. Não estarei falando, nesse momento, dos dados do meio fechado. Tá? E sobre os dados do atendimento. E aí, na verdade, assim, a dificuldade que se ter hoje os dados do atendimento, né, socioeducativo em meio aberto. Eu e Serina participamos muito, né, Serina, da construção do Plano Municipal das Medidas Socioeducativas do município de Fortaleza. E era incrível como a gente pegava uns dados na quinta vara, não batia com os dados da Secretaria de Trabalho né, do município, de assistência social, né, que faz a CETRA, que faz a execução da medida em meio aberto. E aí a gente fica, né, assim, por onde é que a gente começa a discutir uma política e querer, na verdade, uma implementação de qualidade dessa política, se a gente não consegue saber sequer quantos adolescentes estão na política em meio aberto. E aí nós vamos mostrar dados aqui numéricos, mas, assim, a sensação é que esses números, assim, eles são, né, não têm uma segurança, porque os próprios executores da política não chegam a um consenso, né, de qual é o número real. E aí a gente traz exemplo de Caucaia e Fortaleza, que é onde isso foi mais emblemático, sobretudo porque tem mais de um CREAS, né? Todos os outros municípios que nós visitamos só havia um CREAS, e aí tem um número que foi passado pela equipe técnica. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Não, até porque isso é importante, assim, até porque eu sou servidor desse ministério. O CADSUAS deveria ter esse registro de atendimento, porque o RAM, o relatório de atendimento mensal, é obrigatório. Tem uma pessoa de CREAS aqui. Quem é de CREAS aqui? Você é de CREAS, né? Você é obrigada. Você é coordenadora? Tá. Mas a sua coordenadora é obrigada a fazer a assinatura eletrônica, colocar lá o RAM, o relatório de atendimento mensal. Então, estranha a divergência, não é? Porque se você administra o relatório, você tem que botar o relatório e não está batendo, tem um problema de gestão de informação. Sim. E isso acontece, inclusive, nós fizemos o monitoramento também da questão da política de enfrentamento à violência sexual, e isso acontece a mesma coisa. Nós, né, vamos apresentar isso, depois a gente vai apresentar os dados que a CETRA nos passou, tá, que é esse que vai para o RAM. Me permita, o que vai para o RAM é o da coluna da direita ou da coluna da esquerda? Esse que tem CETRA. Esse daqui que está do lado, eu vou explicar melhor, foi o que foi passado pela equipe. E aí, assim, é o primeiro dado que é complicado. Como é que a equipe diz, e a equipe acredita que faz o acompanhamento no CREAS Mucuripe de 219 adolescentes? Na equipe, né, do CREAS Alvorada acredita que faz um acompanhamento de 324. E o CREAS do Conjunto Ceará diz que faz o acompanhamento de 469. Mas a secretaria que executa e que alimenta o RAM é aquele dado ali da outra coluna. Isso, sim, a equipe que está na ponta diz um número, mas a secretaria que alimenta o sistema diz um número que é muito menor. Eu não sei como é que explica. Nós temos uma reunião, esse relatório vai ser apresentado no CONDICA, né, no dia 25, no Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente, onde a secretaria... Me permite a terceira vez aqui. Até porque, se o dado verdadeiro for da esquerda, o município está perdendo recurso. Porque se ele está fazendo um atendimento muito maior do que o que ele de fato ele está informando, ele está perdendo recurso. Porque o Ministério, obviamente, vai levar em conta pelo número
ele vai contabilizar o termo de aceite, ou seja, foram aceitas tantas, né, vagas, perdão, tantos atendimentos. Foi feito esse pacote de aceite. Esse pacote de aceite, ele obviamente, se ele não está sendo executado, se ele está sendo executado a menor, a possibilidade é que no próximo aceite a capital perca recurso. Pronto. Isso, né, o diagnóstico, né, o nosso monitoramento não tem, né, assim, nós levantamos, né, uma série de informação, sobretudo com os executores, né, da ponta, que, né, como esse dado foi muito difícil, inclusive 3 CREAs de Fortaleza e 1 CREAS de Caucaia não sabia dizer os dados, nós oficiamos a secretaria. E aí, quando veio a resposta da secretaria, a gente teve essa divergência, né, bem gritante. Então, esse é um primeiro ponto. Tem um problema de gestão, né? A secretaria e a equipe que executa não está conversando sobre o tamanho, né, desse atendimento, e o tamanho desse atendimento implica na qualidade desse atendimento, porque eu preciso planejar e eu preciso ter equipe técnica, que aí é um outro problema também, que a gente vai falar já na tela seguinte, né, que o SINASE preconiza que no meio aberto, né, deve haver um técnico de referência para cada 20 adolescentes, e aí se eu tenho um número bem alto e eu tenho uma equipe técnica bem pequena, na verdade a gente vai estar falando de uma espécie de superlotação também no meio aberto, onde o técnico de referência ele não vai ter condição de atender, né, aquele número de adolescentes. E aí, em Caucaia, nós também tivemos o mesmo problema quando a equipe técnica sabia dizer aproximadamente 42 atendimentos por mês, mas não sabia dizer se tinha atendimento mensal para todos os adolescentes, não sabia quantificar qual o tamanho do seu público. Pode passar. Nós estamos falando, né, de 2 cidades, né, da região metropolitana, de 2 cidades, né, grandes. Nós não estamos falando de uma cidade né, que tem diversos outros problemas, né, de distanciamento, de acesso à informação e de recursos, né, como né, há muitas cidades do interior. E aí nós temos um panorama, né, nessa tabela aqui, nós levamos em consideração os dados, né, que foram nos passados pelas equipes do CREAS, mas no caso de Fortaleza, nós consideramos os dados passados pela CETRA, e aí vai ter uma diminuição ali no proporcional por adolescentes, porque nem todos os CREAS tinham passado os dados. E aí a gente vai ver, né, o tamanho, Fortaleza, por exemplo, né, a informação da CETRA é que nós temos 1.010 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, PSC e LA, que também nos estranham, porque no monitoramento passado do Fórum DCA e também no plano municipal das medidas socioeducativas, esse número esse número era maior. E esse é o dado, e mesmo assim, com esse número que a gente acha que ele não é desse tamanho, que ele deveria ser um pouco maior, nós ainda podemos ver que em alguns CREAS da cidade existe, né, uma superlotação. E aí nós vamos encontrar, sobretudo, no CREAS do Conjunto Ceará, que atende toda aquela região do Bom Jardim, o CREAS Luciano Cavalcante e o CREAS do Monte Castelo, né, um número acima, né, de 20 adolescentes por profissional, né, por técnico de referência. E esse número é bem gritante. E são exatamente nos territórios onde a gente tem vários outros problemas e vulnerabilidades sociais, inclusive a questão de homicídios na adolescência, como o Renato nós já vem acompanhando aqui pela Assembleia, pelo Comitê de Prevenção a Homicídios. E aí a gente tem os dados, né, do interior. Aracati, né, é assustador, onde nós temos 82 adolescentes em cumprimento de medida em meio aberto. Temos um técnico de referência, então você imagina, né, tem a técnica ali do CREAS, o que é você ser referência para 82 adolescentes e qual a condição, né, de fazer todo esse processo de medida em meio aberto que esse técnico, esse profissional vai ter. E, né, Sobral, né, temos 15, é um dos números do interior, né, que vai gritar, mas aí você vai ver, na verdade, uma subutilização também das medidas, onde nós temos alguns municípios que vão ter, né, praticamente um técnico para um adolescente. Temos também gritante esse dado de Caucaia, mas a gente não acha que esse dado está seguro, onde tem 504 adolescentes no CREAS, né, no CREAS
da Jurema. Então, a gente aqui é um panorama dos dados, né, passados, sobretudo, a partir das equipes técnicas. Você pode passar. E aí, gente, eu trouxe só mais 3 dados para que a gente pudesse conversar no sentido do que a campanha que a pastoral traz, que é de oportunidade. Nós estamos falando de adolescentes que cometeram autoria, né, de ato infracional, compreendendo aquilo que o Renato também chama a atenção, né, que sempre se começa com um ato, né, não tão gravoso e que a partir do trabalho ou do não trabalho com esse adolescente, essa situação pode melhorar ou pode piorar. E aí, quando a gente vai fazer a indagação com os profissionais dos CREAS sobre como está sendo esse atendimento e esse acompanhamento das medidas socioeducativas, a gente vai ter esse resultado que existe o acompanhamento pedagógico de acordo com o PIA. 81%, né, isso é o cálculo das equipes, né, não é o cálculo, nós não pegamos os PIAs, né, para fazer essa análise, é uma entrevista a partir da percepção dos trabalhadores, falam que fazem um acompanhamento pedagógico através desse PIA. Em um primeiro momento, a gente achava, poxa, isso é um número interessante. Nós já fizemos um monitoramento do fórum, onde a gente perguntava sobre o PIA, os profissionais não sabiam o que era o PIA. Então, a gente, não, estamos evoluindo, os profissionais reconhecem, pelo menos, um marco, né, da legislação, da política que eles estão trabalhando. Mas, quando a gente vai aprofundar como é esse acompanhamento, pode passar para mim? E aí eu acho que esse dado, né, eu acho que daria para a gente discutir, né, só ele, a matrícula de adolescentes que estavam fora da escola. 50% dos adolescentes dessas 10 cidades que o Fórum DCA conversou, né, estão em cumprimento de medida socioeducativa, mas não voltaram para a escola, né, que é metade. Né. Somando que 44% dizem que sim, né, e 6% não responderam. Então, esse número é um número também preocupante, se nós compreendemos, né, e a legislação também, que é um divisor de águas a questão de estar na educação formal. Né? E essa realidade no sistema socioeducativo como um todo cearense, do acesso à educação formal, ela é grave. Né? No meio aberto, nós temos 50%, né, que não voltaram, né, para a aula, para a educação formal. Então, como você fazer um processo de ressocialização com os adolescentes? Se você quer voltar a estudar, né, o programa do meio aberto não consegue, né, proporcionar isso para o adolescente. E nós temos, né, também no meio fechado, é um dado que nós já apresentamos, né, num seminário, né, no mês passado, onde nas unidades de internação masculina, a grande maioria dos adolescentes estão também sem acesso à educação formal. Então, essa questão da educação é um dado fundamental, né, que o Plano Municipal das Medidas Socioeducativas de Fortaleza traz isso muito claro como um desafio a ser enfrentado. Nós já estamos no 2º, 3º ano do Plano Municipal das Medidas, mas essa realidade ela ainda não tem sido enfrentada a contento. E aí, sempre dialogando também com o contexto nosso do Ceará. Né? Na pesquisa também do Comitê de Homicídios, nós também chegamos à conclusão onde a maioria dos adolescentes assassinados estavam fora da escola. Nós sabemos que parte também dos meninos que estão sendo assassinados tiveram, né, parte, não todos, né, também passaram por alguma experiência de medida socioeducativa em meio fechado ou meio aberto. Então, essas questões elas também têm um entrelaçamento social. E aí, um último dado que eu vou apresentar aqui, tem vários outros dados, mas para não a gente se alongar, que é a questão também do encaminhamento para curso profissionalizante. Né? 69% dizem que encaminham. E aí a gente percebeu também, nesse monitoramento do fórum, que o CREAS, né, tem sido, os CREAS que nós visitamos, grandes encaminhadores. Né? Eles encaminham os adolescentes para diversos órgãos e diversos atendimentos, mas se não se consegue ter uma contrarreferência desse encaminhamento, e não significa que eu encaminhar o adolescente para um curso de profissionalização, ele vai estar tendo acesso a esse curso de profissionalização. Nós também percebemos isso no monitoramento da violência sexual, né, que a política pública, né, fica, né, um encaminha para o outro, mas ninguém assume, de fato, essa centralidade, né, daquele encaminhamento, daquele acompanhamento, seja de fato um garantidor, que seja uma garantia que o adolescente vai ter acesso àquele direito. A gente viu isso nos equipamentos de saúde, né, nas experiências de profissionalização e na experiência de educação. E aí, para fechar, para não mais prolongar, nós precisamos, né, cada vez mais conversar sobre isso. Né? Nós estamos toda hora dizendo que a violência aumenta no país e no Estado, né, que os adolescentes são os grandes, né, e a gente sabe, né, pelos dados que não são, mas no imaginário social
se coloca os adolescentes como o grande algoz, né, desse crescimento da violência, mas a gente não percebe a violência de Estado, sobretudo quando ela se materializa no não cumprimento das políticas públicas e dos direitos, né? O retrato do meio aberto é esse, né? E isso, no final, esse adolescente que cometeu atos menos gravosos não vai ser cuidado e ele vai virar público, né, desse atendimento em meio fechado, que tem sido também muito difícil no nosso Estado, inclusive hoje respondendo né, pelas graves violações de direitos junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós precisamos olhar para esse cenário, né, de forma articulada, né, e cobrar do Estado as respostas. Obrigada. Obrigado, Francimara Carneiro, Amara. Nós estamos aqui numa audiência da Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, onde está nos sendo apresentada, né, a campanha da Pastoral do Menor sobre medidas de meio aberto. A Amara, em nome do Fórum DCA, acabou de apresentar a nós o resultado de um monitoramento das medidas de meio aberto, né, então fica mais fácil, a partir de dados tão escandalosos, entender por que vai tanta gente para o meio fechado, né? Porque se o meio aberto não funciona, o meio fechado acaba sendo o caminho natural. Natural não, né? Na verdade, nada disso é natural. Tudo isso é humanamente construído, tudo isso, lamentavelmente, é socialmente construído, né? Essa aqui é a cartilha da Pastoral do Menor, da campanha Dê Oportunidade, Ninguém Nasce Infrator, né? E eu queria registrar aqui a presença, queria até facultar, caso ele queira compor a mesa, o doutor Antônio, que é procurador regional do Trabalho, procurador do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público da União. Doutor Antônio é um companheiro de longa data da luta contra o trabalho infantil. Doutor Antônio, se quiser se juntar a nós, por gentileza, obrigado, que vamos recebê-lo. E já passo aqui a palavra à doutora Luciana, que ela é defensora pública, Luciana Amaral. Ela é supervisora do NUAJA, o Núcleo de Atenção à Infância e à Juventude da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Doutora Luciana, muito obrigado. Boa tarde a todos. E eu ouvi aqui o debate, né, a exposição desse projeto da pastoral, e eu fiquei encantada com essa taxa de reincidência que você falou, 12%, né? Porque, na realidade, até isso mostra o que um trabalho concatenado, com a equipe, com a quantidade necessária para tratar dos adolescentes, o que resulta? 12% de reincidência. Isso é totalmente real na realidade atual do nosso sistema. Porque o que acontece? E aí até o Eduardo pode falar sobre isso também. Com relação aos meninos que estão no sistema fechado, a maioria que está lá, muitos mesmo, são casos de reincidência. E, às vezes, reincidência em infrações que não são infrações graves, mas por já estar retornando e não ter sido eficaz, o sistema do meio aberto acaba havendo um fortalecimento daquela ideia de que não, agora não tem outra saída, vai para o sistema fechado. Eu visito 2 vezes por semana os centros, e eu me deparo com situações assim que me deixam muito triste. Eu me lembro do caso agora recente, que foi o Sibério, um menino do interior, 13 anos de idade, estava há 6 meses no sistema, porque era reincidente em furto. Então, assim, é algo que não era para esse menino estar lá, entendeu? Então, não houve um trabalho com ele, e aí na conversa com ele, um menino pequeno, nunca tinha recebido uma visita de nenhum familiar nesses 6 meses. Então, era mais uma medida de proteção que ele precisava do que uma medida socioeducativa, né? Então, e a gente não tem como saber como foi esse primeiro furto que ele cometeu, se houve realmente um projeto dentro do sistema lá na cidade dele que conseguisse reintegrá-lo, até colocar numa situação de um acolhimento institucional para ele. Será que ele teve esse tratamento? Está entendendo? Então, aí a gente se depara com esses casos constantemente. A questão também até eu, nas próprias audiências do Projeto Justiça Já, que eu fico lá representando a Defensoria em algumas oportunidades, eu via adolescentes que estavam retornando lá, eu olhava assim para o menino, eu me lembro de você.
Eu me lembro de você, do mês passado, você veio aqui, você conseguiu uma remissão com uma prestação de serviço à comunidade. Por que você voltou? E aí não estava matriculado na escola, não estava em nenhum projeto, mas ele estava com a prestação de serviço à comunidade, às vezes nem tinha iniciado a prestação de serviço à comunidade, e já estava voltando, e aí já não recebe mais o mesmo tratamento pela justiça. O que, inclusive, me permita aqui, é porque isso, de fato, é indignante, porque quando você fica 20 anos vendo a mesma coisa, né, você fica assim, olha, porque, veja, se o Estado sancionou, o Estado foi capaz de sancionar, né, aplicou a medida, mas não foi capaz de botar na escola. Não, isso gera, no mínimo, indenização, porque você tem aí uma situação que é, no mínimo, anômala, né? Porque, veja, o sistema de justiça é mais caro do que qualquer outro sistema, né? Então, esse Estado que foi capaz de sancionar, ele não foi capaz de monitorar a permanência na escola. Tem algo muito errado. E, se você olhar os dados, educar é bem mais barato do que reprimir, não é? É bem mais barato e é mais digno, né? É mais humano. Então, assim, eu me deparo diariamente com esses casos de meninos. Esses meninos que vêm do interior, às vezes, realmente não são infrações graves, mas por já ter cometido várias vezes, aí o juiz decreta a internação. Então, a gente vê que o problema é que está havendo um descrédito dessas medidas no meio aberto, que não é eficaz. O juiz até manda, mas há uma reincidência, o menino retorna, e aí, às vezes, com uma infração mais grave, e aí ele tem que ser internado, e aí aumenta a quantidade de menores dentro dos centros, que agora, com exceção do Canidezinho, todos os centros estão acima da capacidade, de 60, centros que são para 60, adolescentes têm 90. Até o feminino, que geralmente era abaixo, está acima da quantidade, né? E o Canidezinho está abaixo porque ele é para 90, tem 89. Então, assim, hoje, no dado de hoje, ontem ele tinha 90. Então, quer dizer, todos estão abarrotados. Se você fizer uma triagem, pelo menos nos que eu visito, muitos estão ali, não por infrações graves, mas porque são reincidentes. São reincidentes e retornam, e aí o juiz interna. Entendeu? Então, não, eu não tenho esse dado de percentual, mas eu vejo, assim, deve ser numa base de 40%, no mínimo. A CRV deve ter. Mas a reincidência, e eu entrevisto os menores, né? Então, eu entrevisto os menores, eu pergunto, por que você está aqui? Ele, não, é o meu segundo furto, é o meu segundo roubo. Então, a maioria é reincidente. São poucos os que eu vejo que é a primeira vez. E até porque, para estar lá a primeira vez, tem que ser uma infração grave, né? Então, a gente vê que está havendo uma falha lá nessa parte das medidas de meio aberto. E isso já gera um problema para o sistema inteiro, porque aí, como está havendo uma falha no meio aberto, ele está tendo um descrédito, os juízes mandam mais para os centros educacionais que ficam superlotados. E gera todo tipo de atentado à dignidade, aos princípios de direitos humanos, porque está superlotado, porque a capacidade não é adequada, porque os meninos ficam numa situação de revolta, porque estão ali por uma infração pequena. Então, é por isso que a Defensoria, até também, indo ao encontro dessa campanha, está costurando agora a criação de um centro de justiça restaurativa na Defensoria Pública, para esses casos dessas infrações que se moldam aos crimes de menor potencial ofensivo, para a gente tentar evitar que esses meninos, que esses adolescentes cheguem ao sistema, através de uma política de justiça restaurativa. A gente está costurando isso para ser implantada ainda agora no segundo semestre, e já falou com vários atores que participam, justamente porque a gente entende que não é só tirar os que estão lá dentro, é não colocar também os que não precisam estar ali dentro. Entendeu? Então, é possível fazer uma melhor adequação de medida para cada menor, para cada adolescente, e a gente está criando ferramentas. Essa campanha é uma ferramenta, a justiça restaurativa que a gente está tentando implantar é uma ferramenta, e as nossas visitas nos centros para identificar os casos, para falar com o juiz, é uma ferramenta. O doutor Clístenes é um juiz muito sensível à causa,
E a gente tem tido muito êxito na liberação de adolescentes que não deveriam estar ali. Mas que a gente observa que eles estão ali por conta da reincidência. Então, eu parabenizo a pastoral e é mais uma ferramenta na construção dessa realidade nova, né? Muito obrigado, doutora Luciana. E passo a palavra agora à presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o órgão deliberativo, que inclusive está agora no debate do plano decenal. Acho que é importante informar aos nossos ouvintes e telespectadores aqui o que é o plano decenal e, sobretudo, qual a sua relação com esse tema do sistema socioeducativo. Eu já faço a provocação também, eu vejo aqui a TDH, o Gabinete da Desembargadora Vilalba, no sentido de que possam também, o Eduardo estava aqui me informando com relação a uma publicação, exatamente tratando de justiça restaurativa, que eu acho que me parecia bastante interessante, que poderiam também já falar sobre isso. Então vamos ouvir aqui a Nádia, o doutor Antônio, e na sequência a gente dá início aqui aos debates. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos e todas, cumprimentar os presentes na mesa, as pessoas que estão aqui também no auditório dessa comissão. E, primeiro, assim, parabenizar a Pastoral do Menor pelo material produzido, as cartilhas, uma cartilha voltada mais para a comunidade, para os profissionais, e outra, essa preocupação específica também, nessa cartilha de bolso, que é voltada para o público de crianças, adolescentes e jovens. E a gente destaca a importância, porque a gente fala muito, e reivindica, claro, o direito à participação de crianças e adolescentes e o acesso à informação é um pressuposto básico para o exercício desse direito à participação. Então, tem um material específico para isso, voltado para crianças, adolescentes e jovens. A gente queria, assim, destacar como, dentre as outras questões, as outras qualidades do material, mas destacar como, assim, importante, essa preocupação que a pastoral tem. E acho que não podia ser diferente, sendo a Pastoral do Menor, especialmente aqui a Regional Nordeste 3, que abrange o estado do Ceará, uma organização com tanta experiência no atendimento de adolescentes em cumprimento de medida em meio aberto. Então, isso já diz de um princípio da pastoral, de que quando ela acompanha, quando ela executa essa medida de liberdade assistida comunitária, ela faz considerando também o direito à participação do adolescente, a quem foi aplicada essa medida, e fortalecendo também a participação e o envolvimento da comunidade, tanto é que era a liberdade assistida comunitária, que fazia justamente esse papel de envolver a comunidade, a sociedade, no acompanhamento desse adolescente, que a quem se atribui uma autoria de ato infracional. A gente também, com pesar que a gente sabe que a pastoral hoje não realiza mais esse trabalho, é um trabalho que a próprio material coloca como muitíssimo exitoso, sobretudo, um dos seus reflexos é na questão da reincidência, mas não só, e da importância também de ter essa experiência multiplicada e visibilizada, da gente divulgar essa experiência, justamente porque uma das causas da fragilidade das medidas socioeducativas em meio aberto é esse mito, esse senso comum que diz que elas não funcionam e que é impossível de fazê-las. Então, é preciso dar visibilidade a experiências, a boas práticas nesse tema, e esse material também cumpre esse objetivo. Então, nesse sentido, assim, a gente também quer disponibilizar os meios de comunicação e site do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para ter esse material, vai enriquecer os nossos meios de comunicação aí. A gente também pode passar por mala direta para todos os municípios, para os conselhos de direitos municipais e para os conselhos tutelares. A gente acho que é uma grande contribuição da Pastoral do Menor
com a implementação dessas medidas no estado do Ceará. E, assim, eu gostaria de também destacar aqui, né, que a perda dessa experiência na prática, né, porque ela está aqui consolidada, né, e guardada na história e na memória pela publicação, mas ela também diz de uma falta de visão ou de importância, nesse caso da gestão municipal, com o cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto. Na verdade, uma experiência como essa era para ter sido vista como uma experiência piloto, valorizada, ampliada, replicada pelo município de Fortaleza e também pelos municípios do interior do Ceará. Então, a gente faz também assim, essa observação, esse convite, esse apelo também, né, que a prefeitura, não só de Fortaleza, como a dos municípios do interior, também elas façam esse diálogo com a pastoral e vejam essa possibilidade, né, de se não retornar este convênio, mas que a pastoral também é uma entidade que pode ensinar e mostrar e compartilhar essa experiência no sentido de que ela seja replicada. Então, queria reforçar isso. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele tem se preocupado assim, e voltado sua atuação bastante para a questão das medidas socioeducativas aqui no estado do Ceará, né? Sobretudo, no ano passado, nós fizemos várias ações relativas, e nesse caso, como eram ações emergenciais, mais direcionadas para as medidas em meio fechado. Então, nós tivemos diversos momentos no Conselho em que essa política foi discutida, inclusive com representantes do Governo do Estado, do Ceará, da Defensoria Pública, do Ministério Público, né? Isso fez com que o Conselho produzisse algumas resoluções acerca da matéria, tanto algumas de âmbito mais emergencial, no que diz respeito de recomendar que o Governo do Estado adotasse uma série de medidas para a garantia dos direitos básicos e fundamentais dos adolescentes internos, como também nós incidimos para a criação de um órgão governamental específico voltado para as medidas socioeducativas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Desenvolvimento Social, inclusive com recomendações relativas à sua estrutura. Isso foi discutido no âmbito do Conselho Estadual. E em relação e assim, muito também a partir da provocação, né, do Fórum DCA, que tem realizado esses monitoramentos periódicos a que a Mara se referiu, e tem também visitado e estado em loco nas unidades socioeducativas. O Conselho também fez essas visitas. Mas em relação ao meio aberto, né, nós fizemos, acho que no final do ano passado, uma análise dos planos municipais de medidas socioeducativas. Então, nós solicitamos que os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente nos enviassem. O que é que nós percebemos? Não é a totalidade dos municípios que tem o plano, né, elaborado, e aqueles que têm, nós encontramos grandes falhas, assim, planos, por exemplo, em que não havia o diagnóstico. Então, qual é a população de criança e adolescente daquele município? Quantos estão em medida em meio fechado, em medida em meio aberto? Qual é o atendimento? Então, todas essas falhas que a Mara falou em relação às dificuldades dos municípios enviarem essas informações, isso está refletido em parte dos planos que foi enviado para o Conselho, né? Alguns planos que tinham as diretrizes, mas não tinham as ações, ou que tinham as ações, mas que não tinham os responsáveis, né? Alguns planos que se repetiam, algumas questões que se repetiam, né, nos planos, e aí a gente percebia que era mais um copiar e colar de um modelo ou de uma assessoria técnica especializada que desenvolveu, mas que não condizia com a realidade. Então, muitas vezes, os municípios
fazem por conta dos prazos legais, fazem muitas vezes pressionados, né, por um pedido do Ministério Público, mas se esse plano ele não é de fato um plano verdadeiro, né, se ele não envolveu aquele município na sua elaboração, na sua discussão, ele vai ficar um plano de gaveta e que não vai contribuir de fato para que as metas sejam implementadas ali dos planos, e que o meio aberto, que é de responsabilidade dos municípios, ele seja fortalecido. Então, a gente está devolvendo esse material para os municípios com o resultado dessa análise, com recomendações para os municípios, né? E nos colocando também à disposição para contribuir com a elaboração desses, porque nós acreditamos que não é possível falar em medidas socioeducativas se a gente fala em questões isoladas, né? O meio aberto e o meio fechado. A gente só consegue resolver essa situação do meio fechado, né, cuja crise ainda não foi superada, haja visto as inúmeros casos, né, que a gente tem tomado conhecimento de rebeliões, de adolescentes que têm sido, né, alvo de violência. A gente só vai superar isso quando a gente, de fato, fortalecer as medidas em meio aberto e concretizá-las na prática, porque os adolescentes hoje se referem às medidas em meio aberto como aquele lugar onde eles vão assinar, né, um documento. Então, eles não conseguem reconhecer aquilo ali como um local, né, um espaço de aprendizagem, um espaço em que eles estão sendo efetivamente acompanhados e um espaço para a garantia dos seus direitos e de responsabilização também, né? Isso não vem acontecendo hoje. Então, são essas considerações que eu queria fazer. O deputado pediu para eu falar do plano, né, estadual. O Conselho Estadual ele está no processo de elaboração, né, junto com a Comissão Intersetorial, do Plano Estadual Decenal dos Direitos de Criança e Adolescente, que pretende direcionar políticas, né, planejar políticas a longo prazo, para 10 anos, para o público infanto-juvenil no estado do Ceará, né, estabelecendo assim, né, os diretrizes, as ações, os prazos responsáveis para coordenar essas políticas e que a gente possa, de fato, garantir e efetivar os direitos de crianças e adolescentes. Há também um plano específico estadual socioeducativo, que aí eu queria fazer um apelo também ao representante do governo estadual aqui, né, que ficou responsável desde o ano passado também por, né, a partir de um recurso que está previsto e com a colaboração de algumas organizações, da gente, de fato, conseguir instalar a comissão do plano estadual. A gente já mandou os nomes faz um tempo, e essa comissão não foi instalada. A gente só tem notícias de adiamentos ou suspensões das reuniões para o início desse plano. A gente já está atrasado, o estado do Ceará já devia ter sido elaborado o plano estadual de medidas socioeducativas, e a gente está nessa situação, então pedir também que o governo, de fato, a gente inicie esse processo para que a gente possa fazer junto, o Estado e os municípios, coordenando essas políticas e conseguir superar os desafios que na lei que cria a gente está no Estado. O plano decenal? Tem a comissão. Tem uma comissão para a elaboração. Ela cria. Não, mas tem um prazo. Tem um prazo na lei. Não, tem o prazo da lei. Tem o prazo da lei do SINASE e tem, dentro da lei estadual que cria o sistema socioeducativo, a criação da comissão de elaboração do plano estadual, né? E aí, no ano passado, tinha toda a história, não, a SES ainda está se estruturando, não, a gente ainda está nomeando as pessoas, não está todo mundo nomeado, mas eu acho que desse ano a gente não pode passar de ter esse plano elaborado, e a gente também concluir essa gestão do SEDCA com com essa ação realizada. Então, muito obrigada. Obrigado, doutora Nádia, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente ouve agora, podia passar o microfone, por gentileza, doutor Antônio, que é procurador do Trabalho, procurador regional do Trabalho. Muito obrigado, doutor Antônio, que tem uma larga militância, sobretudo nos temas relativos ao trabalho infantil. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar aqui a mesa, a pessoa do deputado Renato Roseno e toda a comissão aqui, representante dos órgãos e entidades que já fizeram uso
da fala, lamentando não ter podido participar desde o início, como gostaria, também estava aqui numa outra reunião planejando uma oficina sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que vamos estar promovendo dia 29 aqui no anexo 2 da Assembleia, né, no auditório. Vai ser no dia, precisou remarcar para o dia 29, certo? E vai ser aqui porque há uma demanda grande de interessados de participar e realmente no Ministério Público do Trabalho não tinha como receber todos. Bom, parabenizar a todos que estão nesse debate, que eu gostaria de já estar participando antes, mas infelizmente ainda não tinha sido possível, infelizmente hoje ainda que tardiamente chegando. Eu peguei uma parte da fala aqui, dessa análise da pastoral? Não, do Fórum DCA, pronto. Eu já não peguei a fala da pastoral, mas do Fórum DCA. E é a parte final dessa fala que eu gostaria de fazer um link com ela, quando destaca a necessidade da profissionalização dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, seja em meio aberto ou em meio fechado, né? Esse é um ponto que comunica diretamente com a atuação do Ministério Público do Trabalho. E a gente tem, de fato, se preocupado com essa questão. E qual é a ideia que nós temos que unir forças para construir soluções? Existe a chamada Lei do Aprendiz, né? O artigo 429 da CLT estabelece que as empresas devem contratar aprendizes em número correspondente a pelo menos 5% de seus empregados, e o máximo de 15% dos empregados que demandam formação profissional. Muitas empresas ainda não cumprem essa cota. E tem alguns segmentos que alegam dificuldades para cumprir. Por exemplo, asseio e conservação, vigilância, transporte de valores, motoristas. São segmentos que geralmente não cumprem a cota e argumentam dificuldades para cumpri-la. Apresentam, inclusive, discussões judiciais. O senhor podia só explicar a cota para o nosso telespectador? Tá certo. A cota é o seguinte: empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar aprendizes, em número correspondente a 5% de seus empregados, no mínimo, e o máximo de 15%. Dos empregados que demandam formação profissional. Temos alguns segmentos empresariais que não cumprem essa cota e argumentam dificuldades de cumpri-la. Por exemplo, as empresas que prestam serviços terceirizados, as empresas que prestam serviços de terceirização ao Estado, aos municípios, aos entes públicos, geralmente não cumprem cota. E argumentam 2 pontos. Um, que o edital de licitação previsto não prevê essa obrigatoriedade expressa lá e, por isso, não entra na planilha de custos, e se ela pôr, a outra não põe e ela perde a licitação. Portanto, é uma necessidade de se fazer ajuste nos editais de licitação do Estado, dos municípios, para que... Eu acho que isso, inclusive, me permita que a interrupção, a gente pode... essa informação é interessante, porque isso nos permitiria, inclusive, um projeto de indicação relativo a isso. Eu peço aqui ao Dr. Walter, que é nosso assessor jurídico, para a gente já pensar algo. Eu sei que a lei federal já disciplina a matéria, mas essa informação que o senhor colocou, ela pode ser, inclusive, pode ser um pré-requisito para o programa de aquisição de serviços por parte do Estado. O Estado tem uma carteira de serviços bastante larga, e isso pode ser, inclusive, um pré-requisito, o cumprimento da cota. Perfeito. Então, a gente já está buscando esse diálogo com o governo do Estado para que, efetivamente, assim, através da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Planejamento e Gestão, do CEPLAG e da Casa Civil, se busque um encaminhamento administrativo para solucionar esse problema, né, que é uma forma de reduzir. Não resolve tudo, porque não é só mudar os editais. Há necessidade de preparar os órgãos também para receber os aprendizes. Porque não tem como a empresa terceirizada lotar no seu escritório todos os aprendizes, né? Naturalmente, esses aprendizes têm que prestar serviço nos órgãos que contratam os trabalhadores que geraram a cota. Por exemplo, uma empresa, eu tive que entrar com ação, né, de uma dessas empresas que não estava cumprindo a cota e não conseguia avançar no termo de ajuste de conduta, e aí o juiz deu a liminar, determinando que ela cumpra a cota. Certo? Então, assim, agora ela está buscando caminhar, assim, onde incluir esses adolescentes. A gente está construindo diálogo para que ele vá para o órgão onde os trabalhadores que geraram a cota deram. Por exemplo, é a Secretaria de Educação. Então, que eles sejam lotados nos órgãos que recebem os terceirizados na Secretaria de Administração. E assim a gente quer caminhar com os outros. É um ponto de se avançar.
Mas por que eu estou falando disso? É um segmento que não cumpre cota, geralmente. Né? Esse é um ponto. Outro, empresas de vigilância, transporte de valores, né, motoristas, são outras que alegam o seguinte: o meu espaço não permite contratar aprendizes porque eu não tenho onde colocá-los. Essa função não pode ser, naturalmente não pode ser para adolescentes, né? Tem que ser para maiores de 18 anos. No caso de transporte de valores, né, tem que ser pelo menos 21 anos, tem algumas limitações. Então, para esse, a gente sabe que se a atividade é insalubre ou perigosa, essa atividade tem que ser exercida por aprendiz de 18 a 24 anos, já que a lei permite, né, o aprendiz até a idade de 24 anos. Então, para esses segmentos que geralmente têm baixa escolaridade, né, os nossos jovens, adolescentes, aqueles, inclusive os jovens que já cumpriram medida socioeducativa, que saem do sistema e tal, eles têm baixa escolaridade, eles não passam em processo seletivo de aprendizagem nenhum, né, não conseguem passar no sistema S, né, naturalmente. A gente está buscando também fortalecer parcerias com entidades da sociedade civil que trabalham com aprendizagem. E a gente, inclusive, já iniciou com uma turma aqui de 15 jovens adolescentes, desses, né, atendidos pelo CRES, para que eles recebam uma qualificação profissional prévia. Então, nossa atuação tem sido estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil para a questão da profissionalização e contratação de aprendizes, construir diálogo com o governo do Estado, os órgãos públicos, e com essas empresas que não cumprem cota, para que elas cumpram a cota social. Como é a cota social? Um decreto de maio do ano passado estabelece que as empresas que não têm um ambiente adequado para cumprir a sua cota de aprendizagem, que ela cumpra essa cota num órgão público ou numa entidade da sociedade civil. Certo? E aí é uma forma de a gente buscar também a inclusão, né, dos jovens, adolescentes e jovens que cumprem medida socioeducativa ou que já cumpriram, né, porque os que já cumpriram saíram também, se não tiver uma saída para eles, também a possibilidade de um retorno, né, de uma residência é muito grande. Né? Certo? Então, a gente está caminhando com esse diálogo. A gente vai fazer uma audiência pública com as empresas desses segmentos. Do MPT, a audiência sim, do MPT. Lá, na semana de 12 de junho, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, o trabalho infantil, 80% se dá na faixa etária de 14 a 17 anos, né? Entre 14 e 18 anos, eles podem ser contratados como aprendiz. 80% do trabalho infantil está nessa faixa etária. Pois, doutor Antônio, eu já me disponho, se o senhor assim desejar, a gente pode fazer em conjunto, né? Até utilizando aqui as dependências da casa, a TV Assembleia, né? Para a gente, inclusive, fazer o tema da lei de aprendizagem, do direito à profissionalização, da proteção ao trabalho adolescente e ao trabalhador adolescente, para nós é um tema muito importante. Então, assim, eu também já me disponho, já peço aqui a assessoria para a gente preparar o requerimento, né, e já para a gente dar encaminhamento na próxima semana, a gente pode tentar fazer essa iniciativa em conjunto. Não, perfeito. Isso é fundamental. Eu acho que hoje a gente precisa caminhar com o poder público, que é o órgão que tanto vai precisar fazer ajustes nos seus editais de licitação, como também fazer ajustes de receber os aprendizes. Né? Não adianta pensar que a empresa, assim, é obrigação legal da empresa terceirizada, formal apenas. Não adianta pensar que a empresa terceirizada vai contratar aprendizes e vai lotar no escritório, todo mundo não tem condições. Certo? Ela tem que lotar mesmo onde estão os trabalhadores dela, que é nos órgãos contratantes. Certo? Aí, preparar isso, fortalecer parceria. Achei interessante, Nádia, quando você fala da necessidade de você dar visibilidade a essas boas práticas, que fomenta, fortalece, incentiva outras a multiplicar essas práticas. E eu acho assim, que entidades que hoje fazem esse trabalho com muito sacrifício, como a Pastoral, né, como várias outras têm feito, com muitas dificuldades, muitos sacrifícios, precisam ser apoiadas, inclusive financeiramente, né, com destinação de recursos para convênios, que seja, né, da forma legal possível, para que essa ação seja efetiva e a gente consiga juntar esse público que precisa de aprendizagem, quem mais precisa é esse público que é atendido, né, pelas medidas, muito mais, porque assim, a lei não estabelece a obrigatoriedade de contratar determinado público, mas a gente está buscando induzir políticas de inclusão social, né, que é assim, para um adolescente que está fora do mercado de trabalho, não é interessante que ele seja contratado como aprendiz, porque é uma forma de antecipar a sua entrada no mercado de trabalho. Né? É melhor para ele a educação em tempo integral. Mas se o adolescente já cumpre medida socioeducativa, para ele a aprendizagem seria um incentivo ao retorno à escola. Porque uma das condicionalidades da aprendizagem é a frequência à escola até concluir a educação básica, no caso, o ensino médio. Certo? Então, esse é o ponto que a gente quer
atuar, assim, fortalecer a atuação do Ministério Público do Trabalho em parceria com todas essas entidades que atendem adolescentes e jovens que cumprem ou que já cumpriram medida socioeducativa, que a gente quer construir, que o caminho da aprendizagem una as entidades que atendem o jovem, entidades formadoras, aquelas que são habilitadas perante o Ministério do Trabalho para contratar aprendiz, e una as empresas que não cumprem a cota para uma cota social junto com os órgãos públicos, certo? Nós já solicitamos, o Ministério Público do Trabalho já solicitou uma reunião com o governo do Estado com essas áreas estratégicas, como PGE, CEPLAG, Casa Civil, para essas tratativas, certo? Eu acho que é o caminho que a gente precisa construir de soluções efetivas, que eu acho, assim, essa sim é uma ação que dá um retorno muito positivo e reduz bastante a questão da reincidência. Tá bom? Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado, doutor Antônio. São medidas muito bom ver o MPT, o Ministério Público do Trabalho, que além de uma conduta, digamos assim, que ele tem que fazer de fiscal da lei, inclusive persecutória, ele também está se conduzindo aí de maneira preventiva. Só queria dizer que nós fizemos um verdadeiro censo dos homicídios, de 10 a 19 anos, nas 7 cidades que mais matam. Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Horizonte, Sobral e Juazeiro. Essas cidades concentram 72% dos homicídios. O que nós constatamos é que 72% das vítimas de homicídio tinham tido uma experiência precária, adolescentes, no mercado de trabalho. Percebiam não mais que 1/4 de salário mínimo em empregos completamente precários e informais. O flanelinha ou entregador de água. Então, isso demonstra duas coisas. Há uma vontade, um desejo de trabalho, de ter, inclusive, uma remuneração. Essa remuneração ela acaba sendo muito baixa. Ele só encontra informalidade e precariedade, né? Então, há uma demanda muito grande, de fato, desse adolescente por uma relação que possa ser uma relação protegida, que ele não se exponha à violência, que ele não se violente e que ele também não tenha que abandonar a sua trajetória educacional. Então, eu acho que é muito importante essa... Eu reitero aqui, eu já peço à assessoria do gabinete, da comissão, que nós encaminhemos, então, né, essa demanda. Obviamente a gente pode combinar aí, lamentavelmente eu achava que dia 22 de maio ia ser a atividade, né, mas aí teve que ser adiada, né, eu vou ter que estar na Paraíba, mas fica aí já a nossa, né, a nossa disposição para outros contatos. Então tá bom, 12 de junho eu sei. Ok. Portanto, a gente termina com essa fala do doutor Antônio nessa primeira fase, e eu perguntaria se alguém aqui, Terra des Hommes, o gabinete da doutora Vilauba, gostaria de fazer uso da palavra. Por gentileza, eu só pediria, então, pode vir para cá, Carolina. E aí você só pediria falar o nome, porque a gente está gravando, e esse aqui, pode ficar, pronto, está aqui. E aí, tanto faz, onde você, pode ser. Pronto, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Né? Me chamo Carolina Oliveira, sou assessora técnica em Justiça Juvenil do Instituto Terra des Hommes Brasil, mas estou aqui hoje, sobretudo, como conselheira representante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA. E a reflexão que eu gostaria de trazer hoje é que o Plano Municipal de Fortaleza, né, para as medidas socioeducativas, foi construído em 2015, né, pautando aí metas de curto, médio e longo prazo, e que as metas de curto prazo se venceram no final de 2016. E quase nenhuma dessas metas foi cumprida, né? Então, a reflexão que eu trago, sem me estender muito, é no sentido de como é que nós conseguimos mobilizar não só as instituições governamentais, né, que são as responsáveis pelo cumprimento das metas, mas também a sociedade civil, no sentido de mobilizar essas instituições para o cumprimento dessas metas e não permitir que nós cheguemos aos prazos de médio e longo prazo sem nenhuma dessas metas cumpridas. Então, era isso que eu gostaria de colocar. Não, perfeito. Carolina, você tem esses dados formais? Das metas, do cumprimento? Foi feito, tem uma comissão no CONDICA de monitoramento do plano, ela se reúne mensalmente, né, mas há uma grande dificuldade de integrar as organizações governamentais que estão responsáveis pelas metas. Né, então, no mês passado, nós tentamos juntar essas instituições novamente, mas não conseguimos, não tivemos muito sucesso, só o Ministério Público, Defensoria e o CONDICA participaram, e o Fórum DCA.
Então, assim, as poucas metas que foram cumpridas, o Condica tem essas informações, mas... Se você pudesse nos enviar... Sim. Porque eu acho esse é o caso de inequívoca necessidade de representação, inclusive junto ao Ministério Público, que tem um descumprimento, né, evidente. Aí eu acho que assim, nós temos que fazer valer o sistema de garantia de direitos, eu lhe agradeço. Inclusive, há uma perspectiva de solicitação, inclusive, para a Câmara, de uma audiência pública, no sentido de ser mais um mecanismo de mobilização dessas instituições governamentais. Né? Então, praticamente nenhuma meta a curto prazo foi cumprida e a gente pode repassar essas informações para ter um fortalecimento desse movimento. Não, eu lhe agradeço muito, coloco o gabinete, inclusive o seguinte, se caso não haja alguma dificuldade lá, a gente pode realizar isso aqui também. Eu sei que o nosso parlamento é estadual, mas tendo em vista o peso que Fortaleza tem, né, nessa questão, obviamente a gente pode tratar da situação de Fortaleza aqui, porque é isso, assim, se você tem 1.000 adolescentes em cumprimento de medida, não há cumprimento de metas do plano, né, isso vai bater aonde? Isso vai bater na política pública sobre a execução do Estado. É uma escadinha. Né? Se você não tem a base bem feita, né, o nível seguinte ele vai ter que receber todos os resultados dessa questão. Então, eu me coloco à disposição. Sim. E o que chama a atenção também nessa questão é que a instituição governamental mais envolvida no processo é a SETRA, que é a Secretaria de Assistência que executa as medidas, e que foi a secretaria que cumpriu algumas de suas metas. Entretanto, a gente percebe justamente a importância da campanha de oportunidade no sentido de pensar a medida em meio aberto como um conjunto. Né? Então, não adianta a Secretaria de Assistência se mobilizar para cumprir algumas de suas metas, enquanto que a rede, de modo geral, não o faz. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Carolina. Falou Carolina, da organização Terra Desono, que representa aqui o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza. Eu perguntaria se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra aqui. Não? Bem, então eu faculto aqui, se alguém quiser fazer algum comentário final, para a gente já encerrar aqui a nossa audiência. Mara, Eduardo, tudo bem? Francerina, né, doutora Luciana, Nádia, doutor Antônio, tudo bem? Então, eu queria aqui dizer que nós fizemos a apresentação na tarde de hoje desta campanha. Eu queria focar aqui. Essa é uma campanha da Pastoral do Menor, que é um organismo da CNBB, de oportunidade, ninguém nasce infrator, que é uma campanha para informação, mobilização de gestores e da sociedade civil com relação à necessidade de bom cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto. Queria mais uma vez aqui agradecer a Pastoral do Menor, que nos trouxe essa demanda. Ela foi acolhida por nossa comissão, né? O nosso mandato, na verdade, foi porta-voz da demanda. Nós temos uma preocupação, né, importante que os telespectadores saibam, né? Assim, os mandatos parlamentares eles acabam tendo determinadas afinidades. Nosso mandato tem uma afinidade com direitos humanos, e em especial direitos humanos da infância e da juventude. Então, todos os temas relativos à infância e juventude, né, eu vejo aqui, nós acabamos de falar de trabalho infantil, semana que vem a gente vai estar falando de violência sexual, vamos estar mais em breve falando da profissionalização. Então, né, eu sou relator do Comitê de Prevenção dos Homicídios na Adolescência. Nós entendemos que é absolutamente fundamental para a sociedade brasileira darmos prioridade absoluta, é o que está na lei. Lamentavelmente, o que está na lei não está, né, no mundo, ao contrário do que a gente aprende nos bancos de faculdade, né? O doutor Antônio foi meu contemporâneo de faculdade, a gente aprende que o que não está nos autos não está no mundo. Lamentavelmente, o que está na lei não está no mundo. Né? Então, nós precisamos, sobretudo, garantir a redução dessa dissonância. Nós temos um sistema socioeducativo que, na lei, né, ele guarda muita coerência, ou seja, medida de meio aberto, medida de meio fechado, brevidade e excepcionalidade para as medidas de meio fechado, tentativas de socioeducação, de reeducação e de integração social, ou seja, está tudo lá na lei. É necessário, obviamente, os dados que foram expostos aqui pela Mara Carneiro com relação às maiores cidades do Estado. Né, eu fico me pensando, né, a gente estava cochichando ali, né, o que será das menores cidades? O que o juiz vai fazer? Porque também a gente reclama que o juiz manda para Fortaleza, mas, por outro lado, se você é um magistrado, né, e se não há uma ação civil pública no sentido de implantar aquela política, você fica se perguntando o que o magistrado vai fazer também. Então, a saída possível vai ser essa de mandar, né, mandar para Fortaleza, e por isso metade quase, né? Metade é isso?
dos adolescentes. Então é muito importante nós... E aqui em Fortaleza, as unidades estão muito... Veja, é aquilo, os dados que a Defensoria Pública nos trouxe, que a sociedade civil nos trouxe, que o Dr. Clístenes nos trouxe. Eu queria dizer aqui, o Dr. Clístenes não está aqui hoje, o juiz da Quinta Vara, né, porque ele não pôde sair lá, né, do juizado. Ele nos disse, inclusive, através da Secretaria Executiva da Comissão, o doutor Viana aqui, disse que não poderia estar aqui conosco hoje, mas mandou a sua justificativa. Portanto, eu queria dizer que nós temos um hiato muito grande, o problema da violência não se resolve nem com redução da idade penal, nem com aumento de tempo de internação, nem com aumento de cadeia. A gente tem que aumentar a oportunidade. Achei ótima essa frase, dê oportunidade. Nós temos que aumentar a oportunidade, permitir outro tipo de socialização. As pessoas fazem ressocialização, não tem que ressocializar, né? Na verdade, né, é você abrir outra... As pessoas foram socializadas na violência, elas cresceram na violência, aprenderam a linguagem da violência, e a gente tem que permitir o aprendizado de outra linguagem, né? E, obviamente, entendemos que a adolescência ela não é um risco, ela própria é uma oportunidade para a gente construir um país melhor. Portanto, eu queria encerrar, agradecer e elogiar a Pastoral do Menor, agradecer ao Fórum DCA, a SES, Superintendência do Atendimento Socioeducativo, Defensoria Pública, SEDCA, o Ministério Público do Trabalho, a todos vocês, agradecer aqui a assessoria da comissão toda, né, a partir da Viena, e estender a todos os servidores, né, agradecer a presença aqui do Poder Judiciário, o gabinete da desembargadora Vilalba, Terra Desome, Condica, agradecer também a nossa assessoria que esteve aqui, a Margarida, o Caio, o Walter, a Frida, a Vânia, a André, estiveram aqui construindo conosco, agradecer a taquigrafia, que nos permite aqui o registro da nossa audiência, e a Rádio FM Assembleia e o complexo de comissões, né, por ter permitido aqui a nossa veiculação. Então, a você que nos vê, né, vamos guardar esta mensagem, né? Dê oportunidade, ninguém nasce infrator. Muito obrigado, declaro encerrada a presente audiência.